Ponto de contato. Oferecimento ContactNet. Criação e produção ABT. Telenauta da Just TV, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso Ponto de Contato, esse encontro semanal que nós temos com você todas as quintas-feiras. Um programa criado e produzido pela ABT, Associação Brasileira de Teleserviços. Faça uma visita ao site da ABT. Acesse www.abt.org.br. Lá você encontrará os cursos, as palestras e notícias sobre o setor de teleserviços. Vai encontrar também as notícias e as novidades sobre a nossa 6ª edição do Prêmio Nacional de Teleserviços. Esse prêmio concedido pela ABT às empresas que têm os melhores relacionamentos de sucesso com os seus clientes e consumidores. Então não esqueça, é www.abt.org.br. No nosso programa Ponto de Contato, ao longo desses quase 3 anos que nós estamos no ar aqui pela Just TV, nós temos tido convidados que vêm aqui, são consultores, são profissionais que vêm conversar conosco a respeito de vários assuntos que possam interessar a você, tanto pessoalmente como profissionalmente, e também a sua empresa. E hoje, eu acho que ao longo desse período todo que nós estamos no ar, acho que nós tivemos aqui somente uma entrevista que falava sobre um produto muito importante, que é a questão do ar-condicionado nas operações de call center. Hoje nós vamos falar sobre a arquitetura e a construção de um call center. O que é preciso, quais são as características mais importantes que se deve levar em consideração quando uma empresa escolhe um local para instalar ali uma operação de call center. Mas isso é com o nosso entrevistado, depois das nossas curiosidades. Como você sabe, estamos trazendo aqui também curiosidades, dados estatísticos importantes aí para a sua vida pessoal e profissional. E hoje, as nossas curiosidades vai tratar do mundo feminino. Mas o mundo feminino na questão das executivas. Então vamos a elas. Bem, como todos nós sabemos, não é? As mulheres têm ganhado aí um grande espaço no mercado brasileiro. Nós temos aí mulheres que estão ocupando cargos de CEOs, de presidentes de empresas, cargos de diretoria. E qual é o estilo, ou quais são os estilos dessas mulheres executivas? Então vamos aí ao primeiro slide. Nós temos aí os estilos de liderança das executivas brasileiras. Por exemplo, elas são colaboradoras. Elas possuem clareza sobre o próprio papel. Elas sabem exatamente qual é o seu papel dentro da empresa, dentro da organização, dentro do grupo a que pertencem. Elas exercem as suas atividades num nível adequado de autonomia. E elas buscam também altos padrões de excelência. Isso é muito importante. Depois, no slide 2, nós temos aí também quais são os estilos de liderança nessa questão das executivas. Então, por exemplo, elas proporcionam autonomia aos colaboradores, dando liberdade para riscos calculados. A gente sabe aí, através de pesquisas, que às vezes os homens, né, eles ficam um pouco retraídos com relação a isso, não dando tanta autonomia ao seu grupo de trabalho, até por conta de, poxa vida, esse meu funcionário aí, ele sabe mais do que eu, ele tem aí uma bagagem cultural melhor que a minha, então eu não vou promovê-lo não, eu vou deixá-lo aí como está. Já isso não acontece no mundo feminino corporativo. Depois elas incentivam também os subordinados a buscar a melhoria constante do próprio desempenho e deixam os colaboradores
orgulhosos de pertencerem à equipe, né? Aí acho que tem o lado meio mãezona do negócio. A mulher, por ter esse instinto materno, né, ela gosta de realmente agregar a sua equipe, gosta de tê-los ali comandando e fazendo deles realmente um espírito, né, criando ali um verdadeiro espírito de equipe. Como vocês sabem, esses dados estatísticos são tirados da revista Administrador Profissional. São pesquisas que são feitas e publicadas na revista Administrador Profissional. Bem, o tema que nós vamos desenvolver hoje no nosso ponto de contato é arquitetura e construções para call center. Nós vamos conversar com o arquiteto Antônio Alberto Maria. Vamos então à nossa entrevista de hoje. Hoje o nosso programa recebe o arquiteto Antônio Alberto Maria. Ele é formado em arquitetura e urbanismo, com larga experiência em projetos e obras corporativas e governamentais. Ele é sócio proprietário na Vetor Sistemas Construtivos, empresa com mais de 15 anos de mercado no segmento de acabamentos para a construção civil. E também é sócio proprietário na Eleva Arquitetura Corporativa, empresa no segmento de arquitetura de interiores e especializada em projetos corporativos, gestão e coordenação de obras. Alberto, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso ponto de contato. Boa tarde, Humberto. Agradeço o espaço que vocês estão dando aqui para a gente. Bom, como eu disse no nosso primeiro bloco, Alberto, nós trouxemos aqui, você é a segunda pessoa o segundo profissional que vai conversar aqui com os nossos telenautas a respeito de um assunto, vamos dizer assim, mais concreto, né, para dizer de construção, mais concreto. Nós tivemos, num dos primeiros programas da série, um profissional falando sobre a importância do ar-condicionado dentro dessas operações, desses sites de call center, até por conta de ter ali, né, vamos dizer, aglomerado um grande número de pessoas, né? Então, ele estava nos contando dessa importância. E hoje, nós convidamos aqui para você conversar um pouco mais conosco a respeito de quais são os requisitos necessários, o que realmente o empresário deve levar em conta, em consideração, ao escolher um site, um prédio para colocar ali uma operação de call center. Ok. Tá bom? Eu gostaria, antes de tudo, que você falasse para os nossos telenautas como surgiu a Agrega Facility. Ok, bom, a Agrega surgiu da convivência que a Vetor tinha com uma série de obras no segmento corporativo e call center. A gente tinha muitas solicitações, havia muitas solicitações para que a gente fizesse projetos. Nós começamos a fazer esses projetos junto com os serviços que a gente prestava e logo mais começaram a aparecer a necessidade de outras obras e aí a gente partiu para fazer projetos próprios, como alguns que a gente já detém hoje no mercado. Agora, em que ramos a Agrega atua no mercado? Ela atua fazendo o retrofit de imóveis, né? A reconstrução, a releitura dos imóveis para as empresas, principalmente corporações, e a gente tem uma experiência específica para call centers, né? O cliente que mais nós nos identificamos foi o call center. Agora, quais são os projetos que a empresa já executou? A gente tem vários projetos, alguns deles a gente não pode pegar e citar o nome de clientes, mas a gente tem projetos na cidade de São Paulo, quase todos eles próximos de estações de metrô, e a gente tem um projeto, agora esse ainda não tem um cliente específico, ao lado da estação Imigrantes de metrô, que é um call center com capacidade para 1.200, 1.300 pessoas. Tá certo. Antes de você detalhar melhor esse call center, eu quero que você nos coloque aqui, já pela experiência que a sua empresa tem, que os seus
colaboradores têm nessa área de call center, de contact center, o que você entende de imperativo, né, para o sucesso de um call center? O que deve ser levado em consideração para que realmente essas instalações surta um efeito positivo nas operações de call center dessa empresa? Ok. Hoje em dia, os espaços dedicados aos funcionários, aos operadores, no sentido de lazer, no sentido de outros serviços que ele pode utilizar dentro do call center para aliviar a tensão do trabalho, para que ele tenha um melhor desempenho, esses espaços estão sendo mais valorizados, né? Sejam desde uma salinha simples de uma manicure, até um espaço grande de descompressão, até uma área de consultoria jurídica para algum eventual problema que o operador possa ter. E via de regra, quase todos os prédios que nós pelo menos da Agrega buscamos, é atender uma infraestrutura básica próximo da edificação. Seja ela educacional, seja ela ambulatorial, e além de transporte de massa, para que a gente consiga atender a grande quantidade de pessoas que se locomovem para o trabalho. Agora vamos pegar São Paulo, nessa cidade, essa megalópolis, e Okay. que nós temos tantos problemas de locomoção, problemas na questão até de recursos próximos, assim, né, que sejam importantes para esses funcionários, para esses operadores, a questão de hospitais, a questão de locais para refeição, não é? Bancos, essas coisas todas. Isso também agrega valor no momento de se escolher no local, não é? Sim, sem dúvida. Um dos itens que a gente teve para a escolha desse local específico é que ele está localizado na linha verde do metrô. Essa linha é uma linha recente e ela tem muito pouco adensamento de call centers na sua área. E esse call center específico ali, ao lado da estação de metrô Imigrantes, na Ricardo Jafé, ele atende praticamente quase todas essas necessidades e para a empresa proporciona uma grande quantidade de mão de obra, porque essa linha é recente e vai atingir áreas densamente povoadas e que podem servir de mão de obra para esse call center. Então, lá na região a gente tem bancos, tem escolas, tem hospitais, tem áreas de alimentação, tem áreas de recreação, você tem academias e farto transporte público, além até de linhas de ônibus privados no caso fretados. Uhum. Você que está acompanhando a nossa entrevista com o arquiteto Alberto, quer fazer uma pergunta? Você tem aí alguma dúvida a respeito dessa questão de arquitetura e construção em call center? Então você já sabe, utilize aí esse espaço que tem abaixo da nossa telinha, você faz a sua pergunta e a gente passa aqui para o Antônio responder para a gente. Antônio, por que nós estamos, nós lá da ABT, né, nós convivemos com o setor de teleserviços e a gente percebe que de uns tempos para cá, as empresas que estão aqui em São Paulo, que começaram aqui em São Paulo, elas já estão indo ou para o interior do estado ou para outras capitais do país. No seu entendimento, por que nós estamos aqui, a cidade de São Paulo, ela está perdendo postos de trabalho? Bom, a justificativa de algumas empresas é o alto custo da cidade de São Paulo. Mas, via de regra, são promessas que prefeituras, outros municípios ou outros estados fazem a essas empresas de isenção de impostos ou diminuição de taxas, contribuições que devem ser reportadas a esses órgãos. Então, o que acaba acontecendo? São Paulo não dá esse tipo de benefício e, por isso, essas empresas estão pegando e indo para outros estados, outros municípios e, às vezes, algumas com sucesso, mas, infelizmente, eles acabam tendo
uma saturação muito rápida, porque eles não têm a abundância de mão de obra que tem a cidade de São Paulo. Mesmo adensada como é nesse segmento, ainda assim existem muitas possibilidades de crescimento. Acredito que se a Prefeitura de São Paulo, os órgãos aí fizessem uma leitura, poderia se melhorar o crescimento ainda maior dessas empresas, porque a cidade de São Paulo dispõe de recurso tecnológico, energia e ainda também o transporte para atender esse tipo de atividade. Então acredito que dá para São Paulo ainda se recuperar nesse sentido. Agora, você comentou aí numa das suas respostas a respeito deste site que foi construído ali na Chácara Klabin. Sim. Né? E você trouxe até algumas ilustrações para mostrar para o nosso telenauta, para que ele conheça um pouco melhor estas instalações. Então nós vamos passar aí essas ilustrações e você vai explicando para o nosso telenauta o que significa cada uma delas, o que parte do prédio de call center se designa cada uma delas, ok? Pois então não, vamos lá. não, claro. Aí a gente tem a fachada. Esse é um prédio, ele tem duas entradas. Uma das entradas é pela Rua Vergueiro e a outra entrada é pela Avenida Ricardo Jafé. Pode colocar o próximo slide. Essa é a entrada da Ricardo Jafé. Fica bem próximo da estação Imigrantes, praticamente um quarteirão da estação. Então a gente instituiu essa entrada como sendo a entrada dos operadores e a entrada que o pessoal vai utilizar no dia a dia. Aí a gente tem uma área bem grande de chegada, lazer, descanso, que tem até para alguns eventos de call center, tem algum tipo de premiação, a gente colocou uma churrasqueira. Então, se o pessoal quiser fazer um evento próprio da operação, você tem um espaço para isso. Esse eu achei muito interessante, é o ar livre, né? É o ar livre, volta um pouquinho, por favor, o slide anterior, que é uma parte... Aí é o ar livre e pode ser utilizado também como um local de descompressão deles, sim, não é isso? Sim, a ideia é essa. A gente tem duas áreas muito semelhantes, só que uma a gente utilizou para contemplação, um jardim com um banco, que o pessoal fica lá olhando as plantas, pensando um pouco, se distraindo, mais zen. E esse aí é um espaço de bate-papo, de chegada, antes de entrar para trabalhar, ou na hora da saída, ou até mesmo na hora de pegar e fazer sua refeição. Essa parte está no nível térreo do prédio? Está no nível térreo em relação à Avenida Ricardo Jafé. Não é em cima do prédio, não? Não. Ok. Não. Vamos para o próximo? Esse é o piso no nível da Ricardo Jafé, que a gente tem lá as áreas de treinamento, área de refeição, ambulatório, administrativos, o setor de RH, departamento pessoal, descompressão. Então a gente pegou e tentou colocar nessa área toda a parte de serviços internos e contratação dos funcionários. Então a chegada é nesse piso, o slide anterior, um pouco antes dessa entrada, e nesse momento é feito aí treinamento, etc. A pessoa chega nesse aí, depois vai para essa entrada e só depois vai para o piso de operações. Ok. E o próximo? Esse é o piso térreo em relação a Vergueiro. Aí onde estão as PAs, não é isso? Isso aí onde estão as PAs. A gente tem uma capacidade de aproximadamente 1.200 PAs, todas elas homologadas. Temos um auditório, uma outra recepção, todos os banheiros, a gente tem banheiros, além dos banheiros para portadores de necessidades especiais, a gente tem as plataformas de acessibilidade, e todas as operações são apartadas. Então, além da gente ter aproximadamente 300 posições por piso, a gente tem aproximadamente 120 posições de treinamento para fazer a reciclagem do pessoal. Ok. Ótimo, muito bonito. Estão de parabéns, viu? Obrigado. A arquitetura está muito bonita mesmo. Obrigado. E assim, vocês conseguiram
fazer um excelente aproveitamento do espaço, né? Sim, isso é sim. muito importante. Agora, pelo contato que vocês têm aí com essas empresas, os clientes de vocês, e nós estávamos conversando antes de começar o programa, vocês têm aí clientes que vêm do exterior, né, e que acabam montando uma operação aqui. Isso tem acontecido muito de uns anos para cá, não é? Ainda mais quando com essa repercussão toda do Brasil no exterior, essas empresas se interessam mesmo, né? Agora, o que esses clientes vindos de fora, porque a realidade é diferente, correto? Sem dúvida. Qual é a dificuldade de entender o que realmente eles querem, ou de repente eles chegam aqui, veem o tipo de call center e falam, não é nada disso. Como é que vocês tratam essas diferenças? As principais diferenças que eles sentem são, primeiro, nos níveis legislativos, né? As leis são completamente diferentes, a parte de impostos, né? A nossa burocracia é maior. É muito maior, muito maior. E lá eles não têm tanta normatização. Então, às vezes, eles vêm para cá pensando que eles vão pegar, abrir um call center em qualquer lugar, e aí eles se deparam com uma série de exigências. Por exemplo, que você não pode pegar qualquer prédio para ser um call center, né? Ele precisa estar numa via coletora, né? Que é uma via um pouco mais robusta para suportar o tráfego e etc. Então, ele se depara com isso e muitas vezes ele tenta replicar o que ele tem na sua base de origem, ou seja, na Europa, nos Estados Unidos, ou em operações que ele tem na Ásia ou na América Central, ele tenta replicar, mas ele não consegue, porque os custos são diferentes e eles são mais elevados. E, via de regra, o que acaba acontecendo? Ele toma contato com imobiliárias, né? E as imobiliárias em si, eles não têm expertise, eles mostram o edifício em si. E muitas vezes o edifício em si, ele não leva em conta todas aquelas características que são primordiais para o sucesso do empreendimento. A segurança do entorno, o transporte de massa, a alimentação. Até a capacidade de cabeamento, sim, essas coisas todas, né? O nosso prédio, por coincidência, isso acaba nos felicitando, a gente tem 2 entradas e 2 ruas. Então, essas 2 ruas nos facilitam em que a gente pode ter 2 entradas de energia e 2 entradas de tecnologia, de abordagem. E muitas vezes o cliente acaba não se atendo a esses itens e ele tem que pegar e fazer remendos, ou simplesmente ele abre a operação numa localidade e essa localidade acaba se inviabilizando porque o prédio é bacana, as instalações são interessantes, mas infelizmente não é próximo de transporte de massa ou é um local muito inseguro, então em operações de final do dia ou noturnas ele tem dificuldade em manter o negócio. E, por exemplo, o gerador é uma das coisas primordiais, né, para que a operação realmente não fique fora do ar. Sim, né? sim. Nós já temos aqui a participação do nosso internauta, é o Oswaldo de Osasco. Oswaldo, obrigado aí por sua participação. Ele pergunta: como arquiteto, você acha o suficiente o que os prédios apresentam para deficientes físicos? Não. Hoje em dia, o portador de necessidades especiais ainda não está incorporado à necessidade de atender o portador. A gente várias vezes questiona e a gente fala para o cliente, olha, cadê o banheiro acessível, cadê a acessibilidade até esse nível, a justificativa, não, o deficiente vai pegar e ficar só nesse nível. Aí a gente fala, poxa, mas você está restringindo a ele ir até um outro local. E um erro muito comum, acho que esse é o erro mais comum, né? É que as pessoas se esquecem que em algum momento nós podemos estar deficientes. Sofreu algum acidente e tal, e etc. Em algum momento você pode estar... temporário. Temporário. Então, às vezes, você tem dificuldade em atender. Nesse projeto que a gente fez na Klabin, a gente colocou 3 plataformas de acessibilidade. Então, todos os pisos a gente tem acessibilidade para o cadeirante.
e ele não tem necessidade de pegar e passar por uma situação de ser carregado ou ser empurrado, ele mesmo consegue ter a sua movimentação em todo o call center. Então, ainda existe, apesar da legislação obrigar, ainda é muito complexo, há muitas edificações que não atendem essa necessidade. Se a gente fosse pegar hoje e percorrer 10 call centers, eu acredito que menos da metade conseguiria atender as necessidades. Poxa, menos da metade? Menos da metade. Tá certo. Nós estamos chegando já quase ao final aqui do nosso programa, Antônio, e eu gostaria que você deixasse para os nossos telenautas, comentasse um pouquinho mais a respeito desse prédio que já está pronto, não é? Okay. Para agregar. Ele só pode agregar call center? Sim. Tá. Podem ser até outras atividades, mas ele foi especificamente preparado para uma atividade de call center. Então, eu quero que você comente um pouquinho mais a respeito desse prédio e depois deixasse aí para os nossos telenautas que tenha curiosidade, de repente, de fazer a visita ao prédio, conhecer melhor as instalações ou até contratar os serviços da Agrega Facility para um outro negócio, como é que eles poderiam entrar em contato? Então, que você deixasse o site da empresa, o teu e-mail, os telefones de contato. Ok. Bom, o prédio, como já foi dito, fica ao lado da estação Imigrantes do metrô. Ele tem uma característica onde a gente procurou atender todos os temas necessários para call center, através da experiência que a gente tem com o segmento e através de solicitações que a gente fez com os clientes. Então, não só são os espaços para os operadores, mas a gente tem os espaços administrativos, os espaços ambulatoriais, os espaços de descanso, os espaços de alimentação, a quantidade de banheiros, a quantidade de água para atender o site, os estacionamentos, lixeiras, vestiários. Então, depósitos, que normalmente o call center pensa numa série de coisas, mas pelo volume de consumo que as pessoas têm de papel higiênico, a pessoa às vezes não se dá conta de aonde colocar todo esse volume. Então, o site, até nisso, ele está preparado, né? Então, a gente entende que é um projeto muito bacana e que pode trazer sucesso para qualquer empresa que se instale lá. Ok. Então, qual é o site da Agrega? Agrega www.agregafacility.com.br. Tá. Esse site está em construção, que a gente trocou uma série de coisas, mas para entrar em contato, o teu e-mail qual é? É alberto@agregafacility.com.br. Facility com o primeiro I, depois Y. tem, aliás, os dois primeiros I e no final o Y. Isso. E os telefones de contato? Telefone de contato, eu tenho o meu celular, que é o 99974-6836. O fixo, eu queria... É o 5061-5899. Isso aí. Então para você que viu as explicações do Alberto, viu aí um pouco algumas ilustrações da maquete do prédio e está interessado ou sabe de alguém, né, que de repente esteja interessado aí nesse prédio, pode entrar em contato com ele. Ou se você precisa, aí, se a tua empresa precisa de algum tipo de serviço nessa área de arquitetura e construção, também pode contratá-los, ok? Eu quero agradecer a tua participação no nosso programa de hoje, né? Desejo sucesso à Agrega Facility nas suas construções e pode contar sempre com a ABT nessa questão aí para que a gente possa também divulgar os trabalhos que vocês fazem, as construções tão bonitas aí para o nosso setor de teleserviço. Ok, obrigado. Eu agradeço o espaço concedido pela ABT e pela audiência dos internautas aí. Ok. Obrigado, boa tarde. Vamos então agora para a nossa agenda da semana. Olha aí, de 27 a 29 de agosto acontecerá a 6ª edição da NetCon 2013. A NetCon é uma feira
e congresso ao mesmo tempo, com inovações tecnológicas das empresas mais relevantes, tanto do setor de redes como de telecom. Ela vai acontecer no Expo Center Norte, de 27 a 29 de agosto. Para maiores informações, você pode acessar o site, é www.arandanet.com.br. E também, de 26 a 29 de agosto, a ABENDE, a nossa co-irmã ABENDE, Associação Brasileira de Marketing Direto, estará realizando um curso avançado de marketing direto digital. Marketing direto digital. Esse curso irá acontecer sempre das 8h30 ao 12h30, né? E os professores deste curso são especialistas no gênero de marketing direto digital. Para saber também mais informações ou fazer a sua inscrição, você pode mandar um e-mail para eventos@abende.org.br. Ponto de contato dessa quinta-feira fica por aqui, mas na próxima semana nós temos um novo encontro, às 3 da tarde, aqui pela Just TV. Até lá!